Olá, olá! Tudo bom com você? Espero que sim, espero que esteja tudo certo, espero que esteja tendo muitos gains, se você já opera, ou muitos estudos, se você ainda não opera e ainda está estudando para operar um dia. Ficou tudo enrolado, né? Mas não tem problema. O importante é o conteúdo que vamos falar hoje de topos e fundos. A aula de hoje é sobre topos e fundos, que é uma coisa bem importante para a gente poder fazer as nossas operações, beleza? O que são topos e fundos? Basicamente, deixa eu desenhar aqui como se fosse uma tela em branco. Vai ficar um pouco mais fácil de entender. O que são topos e fundos? A gente já sabe que o preço se move em zigue-zague. Então, o que isso significa? Que o preço ele vai fazendo, ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce, e assim vai. Aqui, por exemplo, eu estou representando uma movimentação de alta no meu ativo. O que seriam os topos e fundos? Topo nada mais é do que a representação do ponto mais alto que esse preço foi, certo? É o ponto mais alto que ele teve nessa pernada de alta que ele teve. O que são os fundos? Basicamente, o fundo é essa retração, é a zona de valor menor que ele teve em relação a essa pernada de baixa. Então, nesses topos e fundos que o movimento vai indo, o meu preço vai se movimentando. Basicamente é isso. Se eu for desenhar a mesma coisa para topos e fundos descendentes, então, basicamente, aqui é o meu ativo, que ele está fazendo uma movimentação de baixa, certo? Uma movimentação de baixa. O que são os meus topos? São os valores em que o preço atingiu uma máxima naquela pernada de alta. Então, basicamente, os meus topos são isso aqui. São os meus topos, certo? Aqui ainda não tem, mas basicamente ele é um topo. O que são os meus fundos? São... Meus fundos, ficou bem estranho isso, né? Mas basicamente é o menor valor que o preço atingiu em cada movimentação de baixa. Então, basicamente é isso. Agora, como que eu utilizo isso para fazer as minhas operações? Então, basicamente, aqui no começo, ele está fazendo topos e fundos descendentes. O que eu posso utilizar? Então, topos e fundos ascendentes. Eu acho que o meu ativo está numa tendência de alta. Então, eu vou procurar por compras naquela região. Como que eu posso ver uma compra? Como que eu posso fazer uma compra? Basicamente, quando o meu ativo ele romper a região aqui, basicamente do meu fundo anterior, eu posso achar que ele vai se mover mais para cima. Então, aqui, por exemplo, eu faço uma operação de compra, vou posicionar o meu stop abaixo do fundo anterior e o meu alvo eu vou fazer pelo menos 1 para 1. Então, essa distância aqui, eu calculo essa distância aqui para cima e aqui eu deixo como sendo o meu alvo, certo? É aqui que eu saio da minha operação. É um jeito simples de você fazer uma operação de compra numa tendência de alta, quando ele romper um topo anterior, que quer dizer que ele está com força de manter uma tendência de alta. Como que eu faço, então, uma operação de venda? Como que eu faço uma operação quando os meus topos e fundos estão descendentes, estão descendo? Eu estou numa tendência de baixa. Basicamente, vou fazer a mesma coisa. Quando o meu ativo estiver rompendo um fundo anterior, eu vou fazer uma venda, vou colocar o meu stop acima do topo anterior, vou calcular pelo menos 1 para 1, então esse valor aqui vou colocar lá para baixo e a minha realização vai ser quando ele atingir esse ponto aqui, beleza? Basicamente é isso com o desenho. Agora vamos ver como que funciona isso no gráfico, que às vezes muda um pouco a percepção, porque às vezes o meu ativo ele vai para cima, vai para baixo, fica aqui meio que lateral, vai para cima, vai para baixo. Então vamos ver isso no gráfico para tentar facilitar um pouquinho. Deixa eu ver aqui algum dia que seja um pouquinho bom aqui. Assim, todos os dias, né, a gente teria que fazer, mas para tentar ficar um pouquinho mais didático aqui. Aqui, basicamente, é dia 23 de abril, meu ativo do mini índice, no tempo gráfico de 5 minutos. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que o ativo, ele se movimentou desse jeito, ó. Então, aqui, ele teve uma pernada,
aqui ele fez uma pernada, aqui ele deu uma enrolada, aí aqui ele fez uma pernada de baixa. A partir desse momento, o que ele fez? Ele fez uma pernada de alta, fez um respiro. Uma pernada de alta, fez um respiro. Uma pernada de alta, fez um respiro. E daí aqui ele fez uma outra pernada de alta, mas quase não saiu do lugar. Então, com esse meu zigue-zague dos preços, o que são? Onde que estão os meus topos? Basicamente, os meus topos estão aqui. Isso aqui é um topo, isso é um topo, isso é um topo, isso é um topo. Isso também é um topo, e isso daqui também são topos. Basicamente, meio que, como ele está lateralizado, né, a gente conta uma vez só. O que seriam os fundos? Cadê os fundos desse movimento? Aqui teve um fundo, aqui teve um fundo, mas considerando o pavio, né, teria sido um pouco mais aqui. Aqui teve um outro fundo, aqui teve um outro fundo, e aqui teve um outro fundo. Então, você consegue sempre traçar zigue-zagues. Está com dificuldade de ver? Faz as linhas para identificar onde são esses topos e fundos. Que tipo de operação que eu poderia ter feito, por exemplo, aqui? Deixa eu apagar esse meu desenho. Eu poderia ter feito, por exemplo, que eu vi que aqui o meu ativo, ele começou a se movimentar. Um topo, vai, vem aqui, está fazendo topos e fundos ascendentes, então, e as minhas médias estão inclinadas para cima, eu também utilizo as médias para poder saber. As médias estão inclinadas para cima, eu poderia ter feito aqui uma compra nesse ponto aqui, certo? Deixado o meu stop abaixo desse último fundo aqui e ter calculado esse meu 1 para 1, então, pelo menos esse valor aqui para cima, e o meu alvo teria sido aqui. Certo? Basicamente, uma operação simples que eu teria feito se eu tivesse nesse ativo nesse momento, utilizando apenas topos e fundos, sem utilizar volume, sem utilizar nenhum outro tipo de indicador, apenas utilizando topos e fundos. Beleza, vamos procurar agora um topos e fundos descendentes para a gente ver se a gente acha alguma coisa. Aqui, ó. Não tá tão bonito assim, né? Mas dá para o gasto. Então, basicamente, o que a gente teve aqui? A gente teve o nosso gráfico se movimentando assim. Deixa eu colocar o preto, que fica um pouco mais fácil de enxergar. Ele fez aqui, deu um pequeno respiro. Veio aqui, fez um outro pequeno respiro. Aqui, respirou, lateralizou, vou fazer uma linha só. Depois ele rompeu, subiu de novo, rompeu, subiu de novo, rompeu. Então, foi fazendo esses zigue-zagues. Cadê os meus fundos? Os fundos são esses pontos aqui. Fundo, 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 fundo. Quem são os topos? São esses topinhos aqui, são essas regiões de preço aqui. Você consegue ver que é até bonito que nessa movimentação do gráfico, ele também teve a minha média de 9, a minha média de 21 foram acompanhando o preço. Ou seja, numa tendência de baixa, essas minhas médias foram acompanhando o preço e esse movimento de zigue-zagues para baixo, numa tendência de vendas. Como que eu poderia ter feito uma operação aqui? Basicamente, sei lá, nessa barra, não, ficou bem, deixa eu dar um pouquinho de zoom, porque senão não dá para enxergar direito. Então, aqui, por exemplo, que o ativo, ele deu essa respirada, eu poderia ter feito uma venda aqui, certo? Com o meu stop aqui em cima, feito 1 para 1, e teria deixado o meu alvo aqui para baixo. Ele não teria feito nenhuma movimentação, ele teria que passado um calor, mas depois o ativo se movimentou e foi lá para baixo. Outra entrada que eu poderia ter feito, só utilizando topos e fundos. Ele fez uma pernada de baixa, deu uma respirada, fez deixou um valor aqui acima do que qualquer região antes, poderia ter feito uma venda aqui, com um alvo aqui para baixo e deixado o meu stop aqui em cima, tá? Basicamente isso sem utilizar nenhum outro indicador. Isso pode ser feito em todos os tempos gráficos, tá? Então, se eu, por exemplo, colocar aqui no meu índice, colocar aqui em 1 minuto, e eu ver, lógico, quanto menor o tempo gráfico,
mais difícil é de você fazer as suas operações, porque ele fica muito mais volátil, ele se movimenta muito. Mas tem gente que gosta, tá? Então, aqui, por exemplo, eu também poderia ter identificado aqui, ó, que ele fez essa queda, fez esse pequeno respiro, esse pequeno topinho, fez esse fundinho, fez esse outro topinho, veio, fez esse super fundo aqui, que isso daqui conta também, tá? Depois ele voltou para uma pequena respiro de alta. Foi aqui para baixo. Então, você consegue ver que o ativo ele se movimenta muito mais. Então, ele faz muitos topos e fundos em pequeno nível de pequeno espaço de tempo. Então, isso pode ajudar algumas pessoas, isso pode atrapalhar outras pessoas. Eu não gosto tanto, eu utilizo o meu tempo gráfico menor que eu utilizo é de 3 minutos, tá? Ai, mas nossa, eu não tô conseguindo identificar topo e fundo, qual que é o valor, onde que é exatamente o topo. Você não precisa saber onde exatamente está um topo e um fundo, né? Não é uma coisa que você vai, como se fosse uma prova ali, que para você colocar o valor. Mas o que pode ajudar é você colocar um indicador de topos e fundos, que é o que tem como indicador no Profit, no Trade, em qualquer lugar. Você vem aqui com o direito, vai inserir indicador, você digita topos, topo, detector de topos e fundos. Você clica, eu quero aqui no meu próprio gráfico. Então, eu clico aqui no WINM21, vou inserir. Beleza, inseriu. Tá vendo que ele começou, ele fez esses riscos aqui? Eita doideira! Tá vendo? Uma movimentação bem estranha. Talvez foi um... Não vou nem falar coisa de política aqui. Foi um tweet de dinossauro. Basicamente, voltando aqui, ele fez essas linhazinhas azuis, ó, tá vendo? Ele ficou bem clarinho aqui, porque tá como configurado no meu, são cores claras. Eu vou colocar como preto, tá? Para enxergar um pouco melhor. Preto, algum valor, preto, acho que dá para enxergar melhor. Então, você viu esses rabiscos que fez? São os detectores de topos e fundos. Então, basicamente, em vez de você ficar desenhando ali, você já coloca esse detector e ele já vai mostrar para você onde são os topos, onde são os fundos, para você poder fazer essas operações. Isso, com o tempo, fica muito mais fácil de você bater o olho e você já sabe que ali é um topinho, ali é um fundinho. Por exemplo, eu tô vendo que aqui o meu detector, ele não detectou um lugar que eu consideraria como topo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu consideraria como topo. Aqui, eu também consideraria como topo. Então, tudo isso você consegue configurar eu não sei qual é a palavra certa, mas com qual nível de exatidão, com qual nível menor de topos e fundos ali que ele vai detectar. Porque, querendo ou não, isso daqui, se você bater o olho, se você considerar no gráfico de 5 minutos, você não vai visualizar ali um topo e fundo. Mas o detector, ele coloca de acordo com a configuração que você deixar determinada. Então, deixa eu clicar aqui 2 vezes e vou mudar. Em vez de parâmetro período 2, eu vou colocar período 1 e ver se ele muda alguma coisa. Ó, tá vendo? O período 1, ele ficou bem mais detalhista, talvez. Não é essa palavra que eu tô querendo, mas ele ficou bem detalhista, mostrando quais são todos os topos e fundos. Se eu colocar um valor maior, sei lá, de 5, ele vai deixar bem menor esses meus topos e fundos de acordo com o meu desenho. Então, eu sugiro deixar mais ou menos um 2 aqui para você poder ver mais ou menos onde são os topos e fundos, tá? Então, basicamente é isso. E como você fazer nas suas operações é basicamente como que eu mais utilizo nas minhas operações. Então, aqui, tô vendo que tá tendo um super candle. Nossa, que doideira que foi agora, hein? Sim? Que pena de quem tava operando. Mas, basicamente, aqui, você fez uma ordem, você colocou uma ordem de compra ou uma ordem de venda, eu utilizo topos e fundos para posicionar o meu stop. Então, é minha principal utilização. Fiz uma venda ali, naquela região que eu vi que o meu indicador está mostrando venda, eu vi que foi um candle com bom deslocamento para venda, vou colocar minha ordem de venda e minha ordem de stop eu vou colocar acima de um topo anterior. Então, por exemplo, aqui agora, vou vender a mercado, entrei vendido. Como que eu vou posicionar o meu stop? Eu venho aqui e arrasto ele acima do último valor acima. E daí o meu alvo, eu vou simplesmente, eu deixo assim, porque é a ordem, é o jeito que eu utilizo, mas basicamente eu posiciono o meu stop ali. Se eu quiser colocar 1 para 1, pelo menos,
Então, eu arrasto todo mundo aqui para baixo e deixo pelo menos valendo ali 1 para 1, certo? Beleza. Cancelar ordens e zerar. Mas é uma coisa meio de doido. Que nos 5 minutos ele funciona um pouco mais fácil. Aqui, hoje foi bonitinho, ó. Os topos e fundos, como que você pode ver? Beleza, fez uma puta de uma pernada de alta aqui o meu índice. Quero continuar nessa tendência. Eu acho que o meu ativo ele tende a subir mais. Então, aqui, quando ele tivesse feito esse fundinho aqui, eu já ficaria de olho em novos valores para eu comprar. Então, a partir do momento que ele rompesse o meu topo anterior, eu faria uma compra. Deixa eu melhorar isso daqui. Eu faria uma compra aqui e deixaria o meu stop onde? Abaixo do fundo anterior. E onde que eu sairia da operação? Pelo menos 1 para 1. Então, eu calculo essa distância aqui, que vai dar mais ou menos essa distância aqui, e vou colocar o meu alvo como sendo aqui em cima, tá? Então, basicamente é assim que eu utilizo os topos e fundos. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, manda aí, digita aí nos comentários, manda para mim no Instagram, por qualquer rede aí, que eu tento te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal para você ver mais conteúdos desse jeito e para mais pessoas poderem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Se te ajudou, deixa o joinha, vai, por favor, me ajuda. Tô aqui deixando meu tempo, passando esse conteúdo gratuito aí para você poder enriquecer e ficar super rico e milionário e depois poder me enviar champanhes e vale viagens como gratidão à professora que te deixou milionário. Quem sabe, né? A gente chora. Enfim, é isso. Até mais e tchau, tchau.